Olha, primeiro é importante lembrá-los que eu vou começar a discutir esse tema com vocês hoje, tá? Então, não vou terminá-lo hoje, eu vou começar a falar sobre esse tema hoje. O tema é um tema importante porque as pessoas perguntam muito sobre o culto. Eu mesmo recebo muitas perguntas no WhatsApp, às vezes até por outros meios, né, da internet, as pessoas querendo saber como funciona o culto numa igreja batista reformada. Qual é a diferença desse culto? O que há nesse culto? O que não pode ter nesse culto? Então, nós vamos tratar desse tema começando hoje nesse programa. Programa que vem, nós vamos ainda expandir mais sobre esse tema. Então, hoje eu quero começar mostrando para vocês o que não há num culto batista reformado. Nós vamos começar a entender a questão olhando pelo lado negativo, o que não pode haver num culto numa igreja batista reformada, né? Então, tem muita coisa proibida, que não pode haver numa igreja batista reformada. Por exemplo, não pode haver batismo de bebês numa igreja batista reformada. Não pode haver batismo por aspersão ou afusão numa igreja batista reformada. Isso são partes do culto, tá? Mas eu quero falar realmente de coisas mais interessantes e que são mais comuns a gente até ver numa igreja, mas que não deveríamos ver. Eu também quero lembrá-los que quando estamos falando de culto reformado, nós estamos nos referindo ao culto público, aquele culto em que a igreja reunida celebra a Deus no domingo, o dia do Senhor. Então, não estamos falando aqui do culto que você faz na sua família, na sua casa, o culto familiar, e nem no culto privado, o culto pessoal que você presta a Deus, mas aquele culto que reúne, então, todo o povo de Deus depois da santa convocação para o domingo, onde a celebração cultica do povo de Deus acontece. Então, vamos tratar hoje sobre aquilo que não pode haver num culto batista reformado. Primeiro, eu quero lembrá-los do capítulo 22 da Confissão de Fé Batista de 1689, que tem como tema o culto religioso e o dia do Senhor. Então, aqui a gente já tem que olhar para a nossa confissão de fé e ver o que os nossos pais batistas reformados, lá do século XVII, entenderam por culto. Isso aqui é a base para entender como é o culto numa igreja batista reformada. O capítulo 22, primeiro parágrafo, apenas para que a gente possa introduzir, diz assim: a luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre tudo, que ele é justo, bom e faz bem a todos, e, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido com todo o coração, com toda a alma e com toda a força. Mas, agora vem a parte importante, mas o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por ele mesmo e tão limitado por sua própria vontade revelada, de forma que ele não pode ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representações visíveis ou qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Isso aqui é o primeiro parágrafo do capítulo 22 sobre o culto religioso e o dia do Senhor. Eu quero explanar com vocês o seguinte: os batistas no século XVII foram muito claros, claríssimos, na verdade, em relação a como o culto deve ser oferecido a Deus. Primeiro, não como nós pensamos, queremos fazer. Você pode ter uma ótima ideia, você pode ter uma grande intenção, mas o culto precisa ser como Deus quer e não como nós queremos. Quem julga o culto e estipula o que deve ser culto e o que deve conter no culto
é o próprio Senhor que vai ser cultuado. Deus, não somos nós, as criaturas, que inventamos o culto a Deus e que vamos dar a Deus aquilo que nós julgamos ser o melhor. Nós somos pecadores, pessoal. O nosso coração é enganoso. Nós agradamos a nós mesmos e aos outros homens, mas para agradar a Deus é necessário fazer como Deus quer e não como nós queremos. Ponto. Esse é o X da questão. Para adorar a Deus, precisamos ir para a palavra de Deus e observar o que Deus ordenou na sua palavra, para que essas coisas, e apenas estas coisas, sejam então realizadas como culto a Deus, com a igreja do Senhor reunida para celebrar o seu nome. Então, veja, o que é que nós não temos num culto reformado? Eu vou expandir esse assunto nas próximas semanas, mas vamos começar por aqui. O que nós não temos no culto reformado? Primeiro, não há um modelo litúrgico padrão. As pessoas, elas costumam pensar, elas olham para um culto batista reformado e veem no culto batista reformado uma diferença grande de um culto numa outra igreja batista, uma igreja tradicional, por exemplo. Ela vai para uma igreja tradicional, vê o culto, participa do culto a Deus, depois ela vai numa igreja batista reformada e vai ver que o culto é algo totalmente distinto, diferente daquilo que ela havia participado na semana anterior. Ela cultuou a Deus de uma forma, de uma maneira, numa igreja batista tradicional, e quando foi para uma igreja reformada, batista, ela cultuou de uma outra forma. Então, primeiro, é preciso entender que as formas de culto numa igreja batista reformada não seguem um padrão rígido, ou seja, todos os cultos não necessariamente têm a mesma liturgia. É necessário que tenha os mesmos elementos no culto, mas não a mesma liturgia, a mesma ordem estruturante no culto. As pessoas costumam pensar que tem que ser assim, mas, na verdade, não necessariamente deve ser assim. Às vezes, uma igreja mantém o mesmo modelo litúrgico padrão por fins meramente práticos, por fins pedagógicos, né? Para que a pessoa aprenda a adorar a Deus, o que deve, o que não deve ser colocado dentro de um culto a Deus, de uma adoração solene a Deus. Mas a estrutura ela pode variar. Por exemplo, um culto pode começar com uma oração, mas ele pode começar também com um cântico. O culto pode começar com uma leitura das Escrituras. Então, perceba que não há uma ordem estruturante rígida num culto, numa igreja batista reformada. Na verdade, esse padrão se aplica a muitas outras igrejas reformadas. Mas eu estou me referindo aqui às igrejas batistas reformadas. Você não vai encontrar na nossa confissão de fé um padrão que tem que ser seguido estruturante. Você vai encontrar os elementos que precisam estar presentes no culto. Isso sim. O segundo ponto importante, pessoal, é que no culto batista reformado não há invenções humanas. Então não adianta alguém chegar com uma novidade, algo do momento, alguma coisa que se julga extraordinária, não vai entrar. O pastor de uma igreja batista reformada não permitirá invenções humanas, não permitirá nada que esteja diferente daquilo que está prescrito e ordenado na palavra de Deus. Então, o culto não pode conter nada que venha puramente da mente humana e que não esteja ali referendado e ordenado pela própria Escritura Sagrada. Qualquer invenção, tá, será imediatamente retirada. Imediatamente, quando o liturgo conferir, e geralmente quem prepara a ordem do culto é o pastor da igreja, então isso não vai acontecer mesmo se for um pastor batista reformado. Jamais. Alguém pode chegar com a intenção, pastor, vamos fazer um momento no culto dessa forma, ou dessa outra forma, mas o pastor obviamente vai recusar isso e vai explicar que tais coisas, apesar da boa intenção de quem as solicita, elas não podem estar no culto porque são proibidas pela palavra de Deus.
Elas não são prescritas, não são permitidas, e Deus não pode ser adorado, a não ser da forma como ele mesmo ordena na sua palavra. Em terceiro lugar, pessoal, no culto batista reformado não há nada voltado para agradar o homem. O culto batista reformado não é para os ouvintes, para os adoradores. Então, quando você encontrar uma pessoa que for ao culto a Deus e depois ela sair e fizer alguns comentários, por exemplo, olha, eu não gostei do culto, né? Hoje o culto não foi bom, alguma coisa assim. Primeiro, ela precisa entender, e talvez você possa ajudá-la com amor, que o culto não é para agradá-la. O culto é para agradar a Deus, ao Senhor. E o Senhor se agrada se o culto for realizado conforme a sua palavra. Então, o adorador estando satisfeito ou não, pessoal, isso pouca diferença faz. Se alguém gosta ou não gosta do culto, isso pouco importa. Se alguém gostou ou não gostou do hino cantado, do salmo cantado, isso pouco importa. Se alguém sentiu-se bem ou mal no culto por conta de alguma coisa que foi lida, que foi dita pelo liturgo durante o culto, isso também pouco importa, desde que o que ele tenha dito seja a palavra de Deus e não invenções humanas. Então, o culto não é preparado, a liturgia do culto não é preparada para agradar as pessoas. Muitos liturgos, ao preparar o culto a Deus, eles acabam pensando nas pessoas e preparam um culto voltado para as pessoas. Eu acho que as pessoas vão gostar disso, desse momento. As pessoas sempre gostam quando fazemos isso. Isso é pragmatismo. Então, elas começam a pensar nas pessoas e preparam uma liturgia conforme elas entendem que as pessoas irão aprovar, gostar. O ambiente do culto, ele também sofre alterações. O ambiente que eu me refiro são efeitos sonoros durante o culto, luzes durante o culto, etc., coisa dessa natureza. Mas essas coisas acontecem porque isso agrada o público, as pessoas que estão ali, que deveriam estar ali para adorar a Deus, mas muitas vezes vão para se entreter. O culto acaba sendo entretenimento. Quando ele não é culto, ele é entretenimento para as pessoas. Então, no culto batista reformado, nada é voltado para agradar o homem. Se você for a um culto numa igreja batista reformada, pessoal, não vá achando que alguém vai ali ninar a sua cabeça, fazer um cafuné, um carinho. Não, você vai ouvir a palavra de Deus. Você vai ouvir e você vai adorar conforme as escrituras sagradas. Esse é o padrão nas igrejas batistas reformadas. E esse padrão deve ser ensinado às pessoas, para que elas entendam isso. Entendam isso. Quarto, não há aspectos pragmáticos no culto. Isso tem um pouco a ver com o que eu acabei de falar. Nada no culto é preparado porque sabemos que as pessoas vão gostar disso. Por exemplo, as pessoas geralmente gostam quando algum fundo musical é apresentado no final de uma mensagem ou no começo de uma mensagem. Às vezes, o pastor começa a pregar e alguém que está ali com um violão, com um órgão, começa a fazer ali algum fundo musical e depois ele para. Às vezes nem para, não é? Então as pessoas começam a gostar disso e elas vão porque gostam daquilo. Então, o culto não é preparado pensando nessas coisas, porque isso é pragmatismo. Você fazer algo porque sabe que as pessoas vão gostar daquilo. Não é porque está nas escrituras, é porque aquilo atrai gente, atrai pessoas. Houve um culto numa igreja americana, e eu falo isso para vocês sem brincadeira nenhuma. Realmente isso aconteceu. E para atrair as pessoas à igreja, o pastor dessa igreja, se não me engano, era uma igreja batista, não era reformada, óbvio, mas era uma igreja batista. O pastor promoveu um evento de MMA antes do culto. Então as pessoas vinham para esse evento de MMA, isso aconteceu na época em que o UFC estava em alta. As pessoas, então, todo mundo queria ver uma briga, uma luta de MMA. E as pessoas, então, iam para lá e após o MMA tinha a pregação.
Então, veja, isso é uma forma de atrair as pessoas para a igreja. Tem muitas outras formas, né? Muitos outros atrativos. Tem gente que atrai com comida, atrai as pessoas com comida. Outros atraem com uma banda. Então, são atrativos que muitas vezes são colocados propositadamente para chamar as pessoas à igreja. O culto batista reformado não tem atrativo nenhum, senão a palavra de Deus. Apenas isso. Quinto, no culto batista reformado não há desordem. Ora, isso diz respeito, pessoal, à organização litúrgica. No culto de uma igreja batista reformada, enquanto o culto está acontecendo, algumas pessoas estão trabalhando, diáconos estão trabalhando, eles estão na porta da igreja, esperando as pessoas chegarem, direcionando-as aos assentos, observando se as pessoas se levantam, eles pedem que elas sentem. Se crianças se levantam, eles pedem que os pais tomem conta de suas crianças. Então, há toda uma disposição para que haja ordem no culto, para que a desordem não tome conta. Imagine você estar numa igreja e, de repente, o bebê começa a chorar e a mãe começa a chorar, o outro do lado do telefone toca, ele começa a atender, o menino corre de um lado para o outro. Isso vira uma bagunça muito grande. Então, existem pessoas na Igreja Batista Reformada para cuidar desse aspecto, entende? Para, obviamente, com amor, com carinho, né, falar com os pais, né, falar com as pessoas que estão se levantando e, com muito amor, com muito zelo, pedir que as pessoas sentem, desliguem os celulares, etc. Coisas dessa natureza. Para quem é de uma Igreja Batista Reformada, isso ela vai aprender rápido. Mas quem está chegando vai começar a aprender essas coisas também. E isso sempre funciona, pessoal. Não tenham medo de que as coisas vão sair do controle se vocês começarem a serem rígidos nessas questões. Elas precisam ser rigorosamente aplicadas, de fato. Com amor, com carinho, mas precisam ser aplicadas, sim. No culto batista reformado não há danças, não há aplausos, não há esse tipo de espetáculo, né? Acaba-se a pregação, todo mundo começa a bater palmas, todo mundo começa a aplaudir. Eu lembrei-me de uma pregação do pastor Paul Washer. Ele estava pregando, acho que não era numa igreja, me parece que era num auditório de uma universidade, não sei exatamente onde, mas ele começou a falar do pecado e da condição imoral dos jovens da América, da igreja, a igreja em decadência, e ele falando aquilo com muita seriedade, com muito zelo. E quando ele termina de falar essas coisas, todo o auditório começa a aplaudir. E ele disse: eu estou falando de vocês. Eu estou falando sobre vocês. Então, perceba, essa ideia de palmas para Jesus, palmas depois da pregação, palmas nas músicas. Nas igrejas batistas reformadas, estas coisas, geralmente, elas não são presentes. Eu quero também lembrar mais uma vez que esse é um padrão conforme o modelo do século XVII, conforme os modelos dos cultos das igrejas lá do século XVII, as igrejas que subscreveram a confissão de 1689, 1644, antes. Então, essas igrejas tinham esse padrão, esse formato, essa ideia de culto, né? Não havia... Hoje você vai para as igrejas, muitas igrejas, você vai ver as pessoas dançando durante o culto. Basta você olhar na internet, nem vai a essas igrejas. Olha na internet, você vai ver pessoas dançando. O culto se torna uma espécie de boate. As pessoas dançam soltas, dançam pegando nas mãos umas das outras, balançam-se para um lado, para o outro. Gente, o culto é um momento de adoração a Deus em espírito e em verdade. Não é um momento de se dar vazão à carne. Por isso essas coisas não estão presentes no culto batista reformado. Veja, isso é diferente de dizer que os batistas são contra a música, dança, aplauso, etc. Não somos contra dançar, não somos contra aplausos, somos contra essas coisas no culto a Deus, durante o culto a Deus. Mas não sou contra o marido dançar com a esposa em sua casa. Não há nenhum pecado nisso. Os israelitas dançavam. A música é feita para que você dance, cante e dance. Então não há problemas nestas coisas.
mas dentro de um culto há a necessidade de ordem e decência. E estas coisas quase sempre são motivadores para a desordem. Então, nas igrejas batistas reformadas, danças, aplausos, partes especiais, testemunhos de pessoas durante o culto. Então, nós temos o culto, começou, a oração inicial foi tomada ali, foi iniciada a oração de invocação a Deus, e aí depois da oração, vamos ter um testemunho de um irmão, de uma irmã, e a pessoa passa então 10 minutos falando ali. Isso é um elemento de culto. Nós vamos ter agora uma parte especial, e vem várias pessoas se apresentar diante da igreja. Ela canta sozinha, ninguém conhece a letra da música, todo mundo fica olhando para aquela pessoa como se estivesse num auditório assistindo um artista cantar. O culto, o cântico numa igreja batista reformada é um cântico congregacional, onde todos cantam juntos. Ninguém vai assistir alguém cantar, assistir o culto. Todos participam do culto. Então, partes especiais, danças, aplausos, testemunhos, essas coisas no culto não são corretas numa igreja batista reformada. Você não vai ver essas coisas aqui. Também não há representações visíveis de Deus. Por exemplo, imagens, sejam imagens de escultura, sejam pinturas. Não pode haver num culto a Deus coisas como essa, né? Algumas igrejas eu já vi falando sobre Jesus Cristo, e de um lado e do outro, imagens de Jesus. Me refiro a quadros, pinturas de Jesus, ou slides, onde momentos da vida de Cristo iam sendo apresentados. Meus irmãos, isso é quebra direta do mandamento. Deus proíbe diretamente adorações ou qualquer tipo de representação visível da divindade. Não pode haver representação da divindade. E, finalmente, no culto batista reformado, não há modismo. Ora, vez ou outra surge uma novidade numa igreja. A igreja tal agora está adotando tal prática no culto, tal elemento no culto. E aí aquilo vira uma moda, vira uma febre. Alguém viu, gostou, colocou na internet, de repente um monte de igreja está fazendo a mesma coisa. Passa um ano fazendo essa mesma coisa. Depois surge uma outra moda, um outro modismo. E aí, de novo, a onda pega e muitas igrejas começam a repetir o modismo. Ora, entendam bem, para servir como um exemplo, tá? Os batistas têm diversos métodos de crescimento de igreja, os batistas tradicionais. O atual é a igreja com multiplicadora, igreja multiplicadora. E toda igreja batista faz igreja multiplicadora. Mas antes, a moda anterior era igreja com propósito. E assim vários modelos de crescimento de igreja foram aplicados. Bom, eu digo que essas coisas são modas porque o evangelho é um só, e a ordem é um só, é evangelizar as pessoas. E nós devemos evangelizar Cristo. Mas quanto ao culto, também há modismo. Então, hoje a moda é fazer isso, hoje a moda é dessa forma, e as pessoas então vão inventando. Numa igreja batista reformada, não há esse tipo de modismo. O culto é, geralmente, com os mesmos padrões e elementos que sempre estão presentes, sem novidades, sem moda. Como eu disse, os elementos podem mudar de lugar na ordem do culto, mas os elementos sempre são os mesmos, tá? Pessoal, no último dos nossos encontros, onde vamos falar sobre culto, eu quero tratar com vocês de montar alguns modelos de liturgia que podem ser usados num culto de uma igreja batista reformada. Então, eu vou apresentar para vocês uns 3 modelos distintos, onde vamos usar como modelo de culto numa igreja batista reformada. Eu acredito que vocês podem usar esses modelos, variar esses modelos nas suas igrejas também, tá bom?